Segundo dia de APAS Show, mais um ano a Tributex na APAS Show, e eu recebi hoje esse amigo, esse parceiro, esse sócio de negócios, que é o Henrique, gaúcho, contador, consultor tributário, um cara que entende muito da legislação tributária e principalmente da legislação tributária aplicada nos supermercados. A gente realiza por ano aí em torno de 60, 70 projetos todos os anos, e boa parte desses projetos são voltados para o setor supermercadista. 90% dos clientes são supermercados, onde a gente faz uma análise tributária para entender onde é que eles pagaram mais impostos, onde eles deixaram de recolher, um trabalho de compliance tributário. E aí eu tenho uma pergunta hoje para começar o bate-papo com o meu amigo Henrique. Obrigado por você ter vindo. A primeira pergunta que eu quero te fazer está relacionada à reforma tributária, Henrique. Eu estou vendo consultorias tributárias vendendo soluções, vendendo contratos para clientes falando de reforma tributária. Muitos empresários do setor preocupados com a reforma tributária nos questionam. Muitos empresários nos perguntando sobre qual é o impacto da reforma tributária no setor supermercadista. E eu, às vezes, vejo que essas consultorias que estão vendendo um serviço, vendendo uma consultoria dizendo, olha, vai funcionar dessa maneira, elas ainda têm pouca informação, pouco conteúdo, e talvez estejam causando um medo no mercado, um medo no empresário e até vendendo algo questionável, porque eu vejo que a reforma tributária ela ainda tem muita coisa para acontecer, regulamentação, alíquota. Eu vejo que a gente tem pouco conteúdo ainda, ela é uma realidade. Ela chega em 2026, ela começa o período de transição em 2026, vai até 2033, mas nós ainda temos muita coisa para acontecer para a gente poder dar um parecer concreto para o setor supermercadista, por exemplo, e dizer como é que ela vai funcionar. E aí a minha visão é a visão do advogado, a visão do consultor jurídico. Eu quero que o Henrique, consultor tributário, com a visão contábil, a visão que você tem do setor, diga qual é a sua opinião sobre o impacto da reforma tributária no setor supermercadista e como é que o supermercadista, o setor deve se preparar para receber essa reforma. Perfeito, Fábio. São bastante perguntas, vamos lá. O que acontece, né? A reforma tributária ela é uma realidade. Teve lá o PLP 68, a gente teve agora a Lei Complementar 215, que saiu no início desse ano. Nós estamos aqui na APAS Show no mês de maio e já teve alterações referente à própria Lei Complementar 215. Tem muita consultoria assim já vendendo curso, vendendo produto específico, mas eu entendo que é prematuro. Prematuro porque, por exemplo, até 2 meses atrás, 2026 começa a entrar o CBS, que até 2 meses atrás esse CBS deveria ser deduzido do PIS e COFINS, mas já mudou de novo. Agora, esse período de transição, começando com o CBS em 2026, ele não vai ser mais deduzido do PIS e COFINS, porque ele vai meramente de uma tag informativa no período de transição. Então, eu acho que sim, temos que começar a estudar, porque a reforma ela é uma realidade, temos que fazer simulações, não só no supermercadista, como na indústria, e se a alíquota vier como 28%, se a alíquota vier a 30%, a 26%, nós temos uma reforma que deveria simplificar, que na verdade ela não está simplificando todo o processo tributário hoje brasileiro. Hoje nós temos inúmeras normas, hoje nós temos PIS, COFINS, ICMS, IPI. A ideia é muito romantizada. Eu vou ter o CBS que vai unificar ali todas as contribuições, eu vou ter o IBS. O que acontece é que eu saio de uma cesta básica, por exemplo, uma coisa mais palpável. Hoje eu tenho uma cesta básica nacional e eu tenho inúmeras cestas básicas estaduais. Eu saio para uma cesta básica nacional, mas ao mesmo tempo eu tenho variáveis nessa cesta básica de alíquotas por estado e por município. Então não está simplificando nada, não está simplificando, está ficando mais complexo. Até uma coisa, Fábio, como tu já está nessa parte do dia a dia, falando com empresários, uma coisa da reforma tributária é a própria tributação do Simples Nacional, que vai ser impactado de forma imensurável. O Simples, ele deixa de ser simples, na verdade, né? A gente estava conversando há pouco tempo aí, o que eu vejo? O Simples Nacional, ele deixa o formato atual, ele ainda continua existindo
uma opção pelo formato atual, onde eu tenho um recolhimento único e eu não tomo crédito e nem transfiro crédito. Mas o Simples Nacional abre uma segunda vertente de apuração, que é eu posso tomar crédito e eu posso passar crédito adiante. Exato. Eu até acho, Henrique, comentei isso com você, que o Simples Nacional, no formato como ele existe hoje, ele morre. Porque eu imagino que as empresas que estão no lucro presumido ou no lucro real, e no próprio Simples Nacional, na sistemática de crédito e débito, elas vão deixar de comprar, de adquirir serviços, produtos, daquele que está no Simples Nacional na maneira pura. Eu vejo que as contabilidades que hoje empurram o Simples Nacional para o empresário, porque não querem ter trabalho apurando o imposto da maneira adequada, vão ter muita dificuldade de se manter no mercado. Qual que é a sua visão também sobre essa questão? Uma coisa que acontece hoje e vai continuar acontecendo e vai piorar cada vez mais é que as grandes empresas elas vão boicotar o Simples Nacional. Por quê? Porque no momento que eu faço a compra do produto que eu vou revender, eu preciso calcular no custo do produto o impacto do crédito tributário. Porque, ora, pode ser mais barato eu comprar fora do meu estado, mesmo pagando um custo muitas vezes elevado de logística, do que comprar de uma empresa do Simples no meu estado, que é um pouquinho mais barato, mas que no final o custo vai ficar muito mais elevado. Então eu acredito muito, cada vez mais as empresas grandes, o supermercadista grande, vai começar a boicotar, de certa forma, o Simples Nacional, vai piorar para eles. Vou puxar um outro ponto dessa reforma tributária. Hoje uma demanda que o setor supermercadista tem, que é um gargalo, é o tratamento de cadastro de mercadorias. Hoje eu tenho produtos como o pão francês, por exemplo, onde eu não recolho o PIS e COFINS do produto, porque ele está dentro de uma cadeia de NCM, mas o pão francês, pela composição dele, existe uma instrução normativa, uma solução de consulta que me diz que eu não devo tributar. Quando eu olho para a reforma tributária, eu deixo esse cenário que é uma loucura e eu tenho dois tipos de tributos, a CBS e a IBS. Sim. Como é que passa a ser tratado o cadastro de mercadorias dessas empresas? Porque eu tenho não só a aplicação deles, mas eu tenho variáveis em relação a estados e aí em relação a municípios. Como é que você enxerga essa questão do saneamento do cadastro de mercadorias para o supermercadista? Ele vai ficar mais complexo do que é hoje. O que acontece? Hoje nós temos uma normativa extremamente complexa quando a gente fala de ICMS. Que hoje o ICMS ele é um imposto estadual, onde cada estado tem, de certa forma, o seu poder de colocar a alíquota estadual de 17, de 18. Dar benefícios. Dar benefício, alíquotas de 22. Daqui para frente não vai existir isso. Não vai ter tanto essa liberdade de manipulação de alíquota. Mas nós temos hoje, de certa forma, uma legislação consolidada de PIS e COFINS. A gente teve a última grande alteração cadastral no ano de 2012, 2013, quando entrou a cesta básica, que botou o pão francês, botou o café, botou o azeite. Diferente do ICMS, nós temos alterações cadastrais basicamente todos os dias em algum estado, o PIS e COFINS é mais tranquilo. Porém, agora não. Entrando aí a CBS e o IBS, nós temos uma taxação relativamente alta, alíquotas que podem chegar a 28, talvez até mais, nesse período de transição, porque lá na frente nós temos uma suposta alíquota padrão que deve ficar, se não me engano, agora em 26, 26,5. Mas a questão é que até finalizar a transição, essa alíquota ela pode ser mais alta. Então, entra-se uma nova cesta básica, aonde, entre aspas, tenta se beneficiar o antigo ICMS, aonde produtos eram tributados, passa a ter isenção de 60%, uma redução da base de cálculo. Veja, não é uma redução de alíquota, é uma redução da base de cálculo. Assim como a gente tem uma isenção de fato em alguns produtos. O que eu acho que ninguém está vendo, e eu vou trazer uma realidade lá para o sul, nosso Rio Grande do Sul agora, que é a erva mate. Erva mate, no nosso estado, já teve na cesta básica estadual, hoje não está mais, mas vai entrar agora na cesta básica nacional, apresentada do CBS e IBS. Então, quem consome o chimarrão, o tererê, vai ter um benefício sim, de certa forma relativamente pequeno, uma redução do ICMS, que passa a ser o IBS, mas a questão do PIS e COFINS talvez esteja até uma majoração. Vai depender muito como vai ficar a alíquota total. Porque nós temos uma alíquota de 9,25 no lucro real para erva mate hoje,
que, legal, vai ter um benefício na erva mate para o ICMS, IBS, mas vai ter uma majoração de alíquota na erva mate do CBS, que ninguém está comentando. Passa de 9 a 25 para 28, 26, se não tiver uma redução de base. E olha que legal, Henrique, você trouxe uma questão que é um produto que ele tem maior abrangência, maior consumo na região sul, né? Mato Grosso do Sul, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina também consome, e aí quando a gente sobe Brasil acima, né, para o norte do Brasil, sudeste e norte, a gente vai diminuindo o consumo. Só que chega lá na região nordeste, por exemplo, eu tenho produtos regionais que têm a mesma particularidade. Vou dar um exemplo prático. Você pega o queijo coalho. Se ele é comprado, se ele é produzido e comprado pelo supermercadista de Pernambuco, do estado de Pernambuco, ele não vai ter a incidência do tributo ICMS. Se ele compra do estado da Paraíba e transfere isso para dentro de Pernambuco, ele paga o ICMS. Isso eu acabo, porque a guerra fiscal que existe para beneficiar um estado em detrimento do outro vai acabar. Assim como a gente tem visto hoje vários estados, Minas Gerais, o estado de Santa Catarina, o Espírito Santo, dando benefícios para quem vende no e-commerce. Parte do setor supermercadista hoje vende no e-commerce. Isso vai acabar, porque eu não vou poder dar um benefício como acontece hoje, de ter uma alíquota de 18% de CMS e dizer, olha, se você é e-commerce, se você vende do meu estado para os outros, eu vou te dar uma alíquota de 1%. Por quê? O recolhimento passa a acontecer lá no destino da mercadoria, né? Como que você enxerga o impacto disso para esse pessoal que fez um planejamento tributário com base nessa lei, que acaba esse planejamento, né? Isso gera uma insegurança imensa, não só para quem fez o planejamento ali a curto ou longo prazo, mas também para possíveis estrangeiros que queiram colocar a sua empresa dentro do Brasil. Pensa só, a gente tem um trabalho dentro da TT, de hold, de outras coisas que envolvem pessoas que estão fora do Brasil querendo alocar aqui. Como é que uma pessoa vai, sabe, como é que vai apresentar hoje uma estrutura tributária para alguém que quer implantar uma loja de café, por exemplo, se não consegue ter um mínimo de previsibilidade nem do passado? Tem um ponto curioso, que é o seguinte, a gente tem hoje no Brasil a Zona Franca de Manaus, a área de livre comércio. Vou trazer de novo uma situação da minha região. Tem um chocolate muito famoso lá na Serra Gaúcha, que é muito bom, em Gramado, muito bom o chocolate. E nós temos uma outra questão de reforma na reforma tributária que está previsto até o momento, que não sabemos que pode mudar ainda até durante todo esse período de transição, que diz o seguinte: se eu tiver uma indústria na região de Gramado, mas por algum motivo houver uma indústria do mesmo segmento na Zona Franca de Manaus, para beneficiar a indústria que está na Zona Franca de Manaus, eu vou ter um imposto seletivo mais alto na indústria que está em Gramado, para tentar fomentar uma equidade, digamos assim, no comércio. Então, tem muitas coisas que vão ser muito discutido ainda nessa reforma. Uma coisa é certa, ela não está simplificando para ninguém. Eles estão tentando hoje baixar, sim, um pouquinho a tributação no varejo, no supermercadista, mas alguém vai ter que pagar essa conta, e a princípio vai ser a indústria. Henrique, uma coisa que bate muito forte no setor supermercadista, o setor que a gente atua, é a substituição tributária. Sim. Como é que isso fica na reforma? Houve discussões para tentar colocar para dentro a questão do ST. A princípio, não é para existir. Não sabemos se pode mudar. Porque, na verdade, a sistemática do ST é uma sistemática muito arcaica. Essa é a verdade. Ela transfere a responsabilidade de fiscalizar para o contribuinte, né? Sim, mas o que acontece? O ST ele foi instituído muito antes do sistema SPED. Hoje no Brasil ele tem uma tecnologia toda na questão da prestação da informação, de arquivos digitais. O ST, a intenção era que o fisco pudesse facilitar a sua fiscalização, fiscalizando basicamente tudo na indústria e ignorando os demais entes da cadeia. Mas hoje não é a realidade. Hoje nós temos SPED fiscal, SPED contribuições, ECD, ECF, arquivos digitais que dão a capacidade do fisco poder fiscalizar cada ente, não mais só. Então é um sistema totalmente arcaico que de fato tem que cair, né? Sim, com certeza. Henrique, para a gente finalizar, a gente falou de um monte de coisas aqui relacionada à reforma tributária, mas a reforma tributária ela começa a transição em 2026, vai até 2033, quando a gente tem a extinção do ICMS.
Só que até lá, muita coisa vai acontecer e o supermercadista tem a gestão da sua loja, a gestão da sua empresa para fazer. Qual a importância dele olhar para a área tributária dentro do processo de gestão? Porque ele está olhando para o crescimento, para aumentar o volume de vendas, mas muitas vezes deixa a área tributária, deixa o imposto, que é uma perda muito sensível, de lado. O que você recomenda, o que você diz para esse empresário sobre a área tributária, sem ser papo de vendedor, mas o Henrique olhando como um gestor, como alguém que conhece do impacto que tem o imposto dentro de uma operação de varejo que tem uma margem muito apertada? Vamos lá, o que acontece? O braço tributário é um braço extremamente relevante e importante nesse momento, principalmente de transição. Por quê? Nós começamos com uma alíquota reduzida de CBS em 2026 e ela vai progredindo. Ou seja, o empresário, o supermercadista, ele tem que ter uma boa assessoria tributária para cada ano da transição. Porque o que vai acontecer? Ele vai ter que reestruturar o preço de venda do produto dele cada ano. E se ele não estiver atento a isso, ele vai perder mercado na sua região. Perde competitividade. Diretamente. Porque acontece, Fábio, hoje a gente tem várias teses tributárias, porque muitos impostos são calculados por dentro. Teve toda a questão própria do ICMS, que é calculado por dentro, que é imputado no valor, e a partir de 2026, 2027 em diante, o imposto ele passa a ser calculado por fora. Ou seja, aquele custo inicial ele deixa de ter. Ou seja, ele pode ou não vender o produto mais barato, até para o consumidor final. Sim. Vai ter mercadista que vai baixar o preço? Não sei. Talvez vai ser forçado a baixar o preço porque o concorrente do lado baixou e tu sabe que 10 centavos, 20 centavos na mesa hoje faz toda a diferença. Então, para ele poder precificar de forma correta, até de ter uma margem de lucro melhor, ele tem que ter um braço tributário ao lado dele. Outra situação, nós estamos hoje em 2025. Tem inúmeras empresas que hoje ela deixa de se acreditar ou até ela formula o preço de venda de forma errônea porque ela não toma crédito de energia elétrica ou outra situação que é antiga. Crédito administrativo desde 2004, 2010. Tributa produto que é substituição tributária ou produto que é monofásico, ela acaba tributando na hora da venda. Exato. Então, assim, olhando esse viés, o braço tributário é muito importante. É extremamente importante nesse momento de transição, porque você não vai perder competitividade, vai perder margem de lucro. Legal. Henrique, obrigado. Papo rápido, mas muito produtivo, muita informação. Muito obrigado para você que assistiu ao nosso vídeo, assistiu ao nosso bate-papo. Se tiver qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Vai ser um prazer atender a sua empresa e levar para vocês tecnologia, conhecimento e principalmente gestão tributária eficiente. Valeu, Henrique. Obrigado. Obrigado, Fabio.